Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 3, na Rádio Observador com José Rafael Lopes. José, o Ministério Público pediu o julgamento do Ministro da Administração Interna junto ao Tribunal de Contas por infrações financeiras na liderança da PJ. O pedido surge na sequência da auditoria às contas de 2023 da PJ, que foi revelada na terça-feira pelo Observador. Expôs o perdão de 2 infrações financeiras pelo Tribunal de Contas, mas também outros atos que poderiam ser sancionados com responsabilização financeira. De acordo com a informação do Tribunal, o processo já foi atribuído a um juiz no final de junho. Não envolve apenas Luís Neves, mas também está implicada a ex-diretora nacional adjunta da PJ, Luísa Proença. Comigo em estúdio está o jornalista João Paulo Godinho. João, é mais uma polémica, ainda relacionada com o tempo em que Luís Neves era diretor nacional da PJ. Os contratos que estão na mira do Tribunal de Contas terão sido assinados com conhecimento do agora ministro e trazem agora mais suspeitas junto de Luís Neves. Sim, de facto, o Ministério Público, perante a auditoria do Tribunal de Contas, entendeu de facto que havia infrações financeiras que mereciam e deveriam ser sancionadas, daí ter avançado para um processo de responsabilidade financeira, processo esse que já foi distribuído, como diziam, no Tribunal de Contas a um juiz, ao juiz conselheiro Paulo da Mesquita. Essas infrações, segundo aquilo que o gabinete do Ministério da Administração Interna nos referiu, surgem também na sequência de o ministro ter dito que queria ir para julgamento. Essa precisamente é uma das hipóteses. Luís Neves tem a oportunidade de evitar julgamento se pagar uma multa, mas ao que tudo indica então, vai mesmo a julgamento o ministro Luís Neves? Sim, o ministro Luís Neves tinha de facto essa possibilidade de evitar o julgamento com o pagamento de uma sanção pelo valor mínimo. É uma possibilidade que está prevista no funcionamento do Tribunal de Contas. No entanto, o gabinete do ministro confirmou que Luís Neves não quis entrar por esse cenário e preferiu seguir para julgamento porque discorda do entendimento do Ministério Público quanto à infração financeira que foi identificada e que, pelas explicações que nos dão, entendem que essa imputada infração financeira se justificava plenamente no seio da atividade da Polícia Judiciária. Prendia-se com gastos relacionados com uma investigação urgente e que, por isso, os procedimentos acabaram por ser feitos de uma forma que para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público configuravam uma infração. Teremos de esperar agora então pelo menos até setembro, certo, João? Sim, agora meteram-se as férias judiciais a partir de 15 de julho, portanto, um julgamento de Luís Neves será só depois, a partir de setembro. João Paulo Godinho é jornalista do Observador, autor do artigo que está em destaque a esta hora no site do Observador, a dar conta de que o Ministério Público pediu o julgamento do Ministro da Administração Interna junto do Tribunal de Contas por infrações financeiras e com essa novidade de que Luís Neves vai mesmo escolher a via do julgamento, tendo em conta que poderia optar por pagar uma multa e evitar por completo o julgamento. A autoridade tributária ainda não liquidou os impostos pelo negócio da venda de 6 barragens da EDP no Rio Douro. O negócio foi realizado em 2020, segundo o relatório da Inspeção Fiscal à Empresa de Energia, apresentado no final de abril. Os impostos são no valor de 335 milhões de euros. Na altura, a EDP contestou as conclusões finais do relatório e anunciou que iria contestar a decisão nos tribunais. Passados mais de 3 meses, o valor ainda não foi liquidado. A autoridade tributária tem ainda até outubro para pagar os impostos devidos. Caso não o faça, o direito a liquidar caduca. A grande repórter do Observador, Ana Suspiro, diz que a origem desta história está no facto da empresa ter contestado o pagamento e o longo período do processo. Parece ter havido, de facto, desde o início deste processo, uma certa
resistência, diria, em reconhecer que dentro da administração fiscal, em reconhecer um bocadinho que aquela operação deveria pagar impostos. Tivemos uma ação do Ministério Público, a própria autoridade tributária esteve envolvida nessa ação do Ministério Público e chegou à conclusão que sim, que havia impostos a pagar. Qual é que é aqui o problema? O problema é que, de facto, entre a realização do negócio e a decisão das empresas de não pagar, porque achavam que não tinham que pagar, há de facto um período muito longo de tempo. O movimento Terras de Miranda, que alertou para esta situação, já veio avisar sobre o prazo da caducidade nestes impostos. Defendem que a autoridade tributária, se a autoridade tributária não liquidar este valor, está perante um perdão fiscal escandaloso. Ana Suspiro considera pouco provável que tal venha a acontecer, mas diz que este alerta é pertinente. Pode acontecer que isto se arraste tanto tempo que eu penso que não vai acontecer, não é? Que se o fisco deixar passar o prazo para liquidar o imposto, caduca o direito a cobrar o imposto. Não temos informação de que isso vai acontecer. Aliás, o artigo explica mais ou menos os passos que têm que ser dados antes da liquidação chegar às empresas. Não deixa de ser um alerta e é importante porque, de facto, o prazo está a contar. A decisão do Ministério Público é de outubro do ano passado e nós estamos em julho, aliás, em agosto de 2026 e a conta, digamos assim, ainda não foi apresentada às empresas. As explicações da grande repórter do Observador, Ana Suspiro, sobre o facto da autoridade tributária ainda não ter liquidado os impostos pelo negócio da venda de 6 barragens de EDP no Rio Douro. A Direção Nacional de Saúde alerta para o risco de afogamento e divulgou um guia com recomendações para evitar o pior. A DGS diz que o calor, a fadiga e a desidratação podem diminuir a percepção de risco e favorecer comportamentos menos seguros em meio aquático. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o afogamento é uma das principais causas de morte em crianças, adolescentes e jovens adultos e está entre as principais 10 causas de morte entre os 5 e os 24 anos. O guia de recomendações da DGS identifica os grupos mais vulneráveis e os comportamentos de risco, como saltar para a água em locais perigosos ou tentar atravessar grandes distâncias a nado sem preparação. As autoridades de saúde alertam ainda para fatores como o estado adverso do mar, correntes que podem ser fortes, profundidade desconhecida e nadar em locais sem vigilância. Tudo fatores de risco. Entre as principais recomendações, a DGS diz que o melhor é fazer praia em zonas balneares vigiadas. Aconselha também evitar nadar sozinho ou em locais isolados, a não consumir bebidas alcoólicas antes ou durante as atividades aquáticas. José, vamos a outras notícias que estão em destaque a esta hora. Neste caso, 3 da tarde, temos notícias de âmbito local. A Fertagos assinala hoje os 60 anos da Ponte 25 de Abril e destaca o impacto do comboio da ponte, que revolucionou a mobilidade com a travessia ferroviária entre a margem sul e Lisboa. Desde 1999, os comboios já transportaram mais de 560 milhões de passageiros. A empresa admite que o aumento da procura exige um reforço da oferta nas horas de ponta e que espera melhorias ao longo do próximo ano. Em Oliveira de Azeméis, o Centro de Interpretação de Vidro entrou numa nova fase da construção, avançou agora para a aquisição de equipamentos e serviços. A Câmara conta investir pelo menos 1.300 milhões de euros em equipamentos. Este é o valor base do procedimento do concurso público publicado no final do mês de julho. A obra está fixada em 2,3 milhões de euros. É financiada por fundos comunitários ao abrigo do programa Norte 2020. Em Santarém, a demolição da antiga sede da Academia do município levou a Câmara a mudar de planos na compra do terreno. Depois da demolição do edifício, por razões de segurança, a autarquia abandonou a ideia de comprar o terreno e construir ali uma residência para estudantes. O novo plano passa por criar uma zona de lazer e estacionamento para os moradores do centro histórico e assim alargar o espaço público junto à igreja de São Nicolau. Em Oeiras, o campus do Instituto Superior Técnico vai receber um novo centro de dados dedicado à investigação científica e à inteligência artificial. A infraestrutura é financiada pelo programa Lisboa 2030 e vai permitir processar e armazenar grandes quantidades de informação. O que, diz o campus de Oeiras, vai também dar espaço a investigadores e empresas para desenvolver projetos em áreas como a saúde, a biotecnologia e novas tecnologias. Em Orém, a nova fábrica capaz de transportar pneus usados em matéria-prima para fabricar pneus novos recebeu um investimento de cerca de 1 milhão de euros e vai conseguir reciclar cerca de 120 mil pneus por ano. A empresa diz que o projeto reduz o desperdício e a utilização de matérias-primas de origem fóssil, contribuindo para uma indústria mais sustentável.
Em Vila Nova de Famalicão vai receber entre amanhã e sábado a segunda edição do Festival Gastronómico Arrebita, o evento que reúne alguns dos mais conceituados chefes nacionais, produtores de vinho locais, com destaque para o melão Casca de Carvalho. A entrada é gratuita e o festival vai decorrer entre as 5h30 e a meia-noite. Este programa tem o apoio de BetClick.